pessoal! É isso aí, tá começando mais um vídeo aqui do Vale louvar Pessoal, hoje nós temos a honra de receber o nosso pai na fé, Pastor João Domingues. a gente fala que ele é o pai porque quando nós iniciamos a nossa caminhada, eu e o Vinícius, nós iniciamos em Sete Barras, aonde o pastor João foi o nosso pastor. Ele foi quem me Ele apresentou. então assim, nós iniciamos graças a uma instrução e uma orientação da parte dele, né? É verdade. Então nós estamos aqui hoje É uma honra. muito graças a esse homem que está aqui Muito com alegre. a gente. Pessoal, sem mais, pastor, dá uma saudação para os irmãos que estão nos ouvindo. Amém. Graça e paz. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite de vocês. Amém. Amém. Para mim é uma honra estar com vocês aqui para estar nesse momento tão especial. Estamos aqui para falar acerca, da oração. Eu tenho certeza vai ser muito importante para nós, os que estão aí fora, aí, no outro lado, nos ouvindo. Fique conosco. Com certeza, Deus já está falando conosco. Amém. Amém. É isso mesmo. Maravilha. Como de costume, a gente vai fazer uma breve apresentação. Para quem não conhece o Pastor João Domingues, nós não precisamos falar que ele tem cerca de 18 a 19 anos. Pastor, ele Pastor, ele é pai da Priscila e do Zael, né, esposa da Marlene, filho da Igreja Brasil para Cristo. Ele se converteu dentro desse ministério aqui Aos na 20 cidade, anos, aqui na cidade de Registro, né? no Bambu Hall. No meio do mato. Lá no mato. Dando glória a Deus, aleluia, pastor. Isto, Ixi. bastante alegre. Bem alegre para Jesus. Com certeza foi muitas bênçãos. E desde 94 consagrado como pastor no campo de Sete Barras. Então nós vamos contar um pouquinho da história dele, e a história é o que nós temos para contar. Meu Deus. Meu bom Jesus. Pastor, brevemente, o senhor pudesse contar para a gente como foi seu início ali da caminhada na fé, como que o senhor iniciou, né, esse Como que você processo, aceitou Jesus? processo da conversão do O que senhor, sua como que se deu? família achou disso? Enfim, conta a história da sua família. Enfim, isso aí. Sim, eu creio que foi muito bonito para mim, porque sinto feliz, abençoado. A minha convenção foi obra de Deus, tanto para mim e para minha família. Então, com certeza, meus irmãos, a minha chegada a conhecer a Deus foi muito difícil. Nós, a família nossa, uma família religiosa, uma parte espírita, né? E então haveria uma dificuldade na época, com certeza, quando falava do evangelho, principalmente a nossa família não aceitava. Era motivo de briga. Era motivo de briga. Inclusive, eu com quase 20 anos, eu tive o privilégio de sair escondido, porque a família não aceitava. Foi a convite isso aí, pastor? Alguém chamou você? Não, ninguém chamou, porque ninguém não podia ninguém em casa, né? Ninguém aceitava evangélico, né? Foi de repente, o De senhor repente. ficou sabendo de um culto e Só foi. que eu sempre vi o pessoal. Temos aqui o pioneiro aqui da nossa igreja também, que é o Janguito, Sim, sim. irmã Balbina. Ele sabe da minha conversão, né? Na época, os irmãos aqui da sede, iam de bicicleta lá no bairro do Mamburral, e eles passavam perto de casa. E a minha família é uma família muito oprimida. Sei que aqui não tem um espaço para nós falarmos acerca da família, e nós sofríamos muito. E aquilo, estava muito triste, mas como nós obedecíamos os pais, né? A gente ficava ali sufocado. Até que certo dia, numa segunda-feira, eu estava tão oprimido que não vi
um grupo de irmãos passarem, falou assim, eu vou sair pela janela, E vou atrás. eu vou atrás, Escondido mesmo. escondido mesmo. Então, olha bem, que era umas 8 horas, os irmãos estavam cantando, manda fogo, Senhor, lá de longe, aquele barulhão, era Era pentecostal, bastante gente então mesmo. é bastante gente, pentecostal mesmo, assim, né? E ali era acordeão, era pandeiro, era até a viola, Uma festa colher, mesmo. triângulo, era animado o negócio, né? Aí, quando eu cheguei lá, rapaz, cheguei lá, a casa do irmão lá, já era um cearense, não cabia o povo, era uma escadinha que era alta, e eu fiquei num degrau daquele lá, e eu pedi para Deus que eu queria também receber aquela língua que eles E o estavam ali. pastor nem eh, sabia o que que era, só queria não ter. sabia, eu não sabia, mas só sabia que eles estavam felizes. A alegria deles era muito grande. Eu falei, eu preciso Era dessa, contagiante. eu precisava dessa alegria. Meu coração estava batido. E de repente, ali na escada, ali no degrau, veio um poder. Hoje eu falo poder, para quem te conhece, mas naquela época eu não conhecia nada ainda de Deus, Era né? estranho, né? Era estranho, e veio uma unção tremenda na minha cabeça, e entrou lá por dentro, senti aquilo ali, e também comecei a dar glória a Deus e aleluia. E Olha só. de repente foi tomado pelo poder do Espírito Santo, Você vê só. sem saber, Jesus me batizou com o Espírito Olha Santo. só. Maravilha, né? Num primeiro culto, Primeiro culto, Deus me batizou com o Espírito Santo. aí é gostoso, né? É, eu tenho muito mais para falar sobre esse assunto. Se vocês quiserem que eu fale mais um pouquinho, depois do que aconteceu, eu falo. Fique à vontade. Mas depois que o senhor passou por esse processo Hum. da primeira conversão, o senhor também fez um pequeno, pequeno comentário antes da gente iniciar aqui, que logo após o senhor, nessa época o senhor era goleiro, né? Jogava futebol meio que até profissional, né? Uhum. Tinha contrato com alguns times, né? Sim, E a igreja não aceitou bem esse primeiro momento do senhor, sim. né, que o senhor queria se achegar. Como que a família do senhor viu o senhor se achegar para dentro da igreja, né? Porque o senhor falou que vem de uma família que era um tanto quanto oprimida, né? Uhum. Uma família que não aceitava o cristianismo. Então, como que a sua família reagiu do senhor querer ir para a igreja e como que foi esse processo da igreja entender, né, que o senhor estava no Caminhando futebol, ali. estava com essa questão profissional e não podia deixar de cumprir aquelas obrigações, aqueles compromissos, né? Sim. Então, antes de chegar nesse assunto, né, me converti. eh, Aí no culto, terminou o culto, né? Aí era aquele barulho gostoso. Aí na época, o presbítero Ezequiel era o dirigente, hoje já Finado, partiu, né? já é pastor, tá, Pastor depois, Pariquera, né? depois passou pastor, né? Mas na época ele era presbítero, né? É, aí o barulho foi tremendo que quando eles viram eu lá, eles já conheciam o ambiente da família nossa. Falaram, não é possível, esse rapaz está aqui, né? Esse rapaz está aqui e Ele te viram. reconheceu. E aí conheceram e falaram assim, mas é você que está aí, e você recebeu de presente de Deus, se você for batizado com o Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Nessa altura, aí tinha um irmão que já faleceu também, né? Agora já faleceu na época com 36 anos. E meu irmão viu o barulho de eu de longe. Ele ouviu você. Isto, ali, está completamente embriagado no espírito, né? Coisa tremenda, né? Aí ele chegou perto, assim, numa distância de uns 40 metros, viu que era eu, que também não chegava, porque eu não gostava dos evangélicos, né? Na época, né? Não gostava. Então ele viu, reconheceu que era eu, ele gritou que ele ia em casa, Avisar o ia pai. avisar a família do meu pai, ia pegar a foice e ia matar todos os crentes. Meu Deus. E aí eu estava na alegria, mas quem ouviu foi uns irmãos da igreja, ó, o seu irmão vai vir aí com a foice e te falou que vai matar todos nós, né? Aí
Ele veio mesmo. Ele veio com o venado. Quando chegou perto, a minha família não chama de João, chama de Jango, né? E Jango, o que está acontecendo? Você está doido? Ficou doido? Eu falei, meu irmão, está acontecendo nada, estou feliz, estou contente. Eu vou matar teu sepulcro. Não faça isso, meu irmão. Estou feliz. Então vamos para casa. É, claro. Aí xingou lá né, o pessoal, né, da igreja. Fomos para casa. Quando cheguei em casa, Papai tava esperando. papai estava esperando. Meu Deus. Estava esperando. Sabe aquela cinta que é aquela cinzona grandona? Igual de boiadeiro. Isso que você falou certinho aí, né? Olha aí, entrei na cinta mesmo, Meu apanhei Deus. pra danado, certo? Apanhei Já com e idade de 20 anos, né? com a idade de 20 anos, que hoje as crianças. Você foi espancado, então não foi nem apanhar como diz o outro. Apanhei com 20 anos, mas valeu a pena levar Açoite, né? açoite, porque foi aí me afirmei mais na presença de Deus, porque ninguém pôde tirar o valor da presença de Deus na minha vida, É, vale a pena louvar, né? né? Aí então, aí eu passei um processo, né, uma perseguição tão grande porque a família não aceitava, né? A família não aceitava. Eu também eu jogava a bola, eu tinha um contrato. Então juntou tudo isso, eu fiquei assim, assim, em certo momento oprimido. Não tinha nem o que fazer. Não tinha nada que fazer. Aham. E, mas mesmo assim, eu ia para a igreja, né? Eu ia para a igreja. Só que Ia escondido nessa época? não, Continuou indo escondido ou não? eu ia escondido ainda, ia escondido. Até uns 3, 4 meses. Depois que não houve jeito, aí a gente veio de verdade. Só que, no momento que mais precisava amor, Imagina. desculpa aí, tá? Fique em paz, pastor. Foi o momento mais difícil. Mais difícil. Tá vindo de pregar amor, paz. E o que mais esperava, talvez, do povo de Deus, Faltou. faltou. É doído falar, né, pastor? É doído. Por isso que me deu essa graça. Não vamos falar mais disso aí, que em nome de Jesus, isso não vai faltar. Amém. Isso foi através de muita oração, né, pastor? Muita oração. Que nós vamos falar. Desculpa aí, quem está ao outro lado. E só uma experiência, porque pode ser que alguém Esteja passando por está isso, né, pastor? passando por isso. Com certeza. Você sabe, um amigo, meu companheiro, seja homem, seja mulher, um moço. Eu tive essa experiência, mas estou aqui em pé. Glória a Deus. E nada separou do amor de Deus. A Bíblia fala, né? Nada nos separará do amor de Deus. Nem a Verdade. fome, nem a sede, nem as tribulações, nada, nada, nada. E a Bíblia também diz que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, né? Isso. Isso aí, pastor. Mas essa questão que o senhor falou que a igreja faltou amor, isso é um alerta muito grande, porque a Bíblia fala, né, que o pecador ele vem como ele está. É. O papel da igreja é receber como está e acolher, Abraçar ele. abraçar, porque a obra quem faz é o Espírito Santo e ele vai, né, pastor? Vai Isso. Vai lapidando, abrindo, né? vai lapidando, Deus vai acusando o coração do Vai homem trabalhando ali. Eu e vai. demorei, meu irmão, mais quase 2 anos para se batizar. Por esse motivo.
alguém ia no estádio aqui para ver se eu estava lá. E eu tinha que estar lá. Durante o jogo, É. Já pensou, meus filhos, passando por um problema difícil com a família, que não conhecia a Deus. Depois eu queria falar assim da família, que Deus fez uma grande obra, né? amém. Estou falando só o começo, né, dos acontecimentos, mas depois na frente Sim, sim. Deus fez a obra, foi o Deus fez início, né? foi Os 2 primeiros anos. isso, aí Deus fez a obra na frente com a família, né? Graças a Foi Deus. trabalhando, né? Foi trabalhando e hoje, graças a Deus, nós igual a Deus. Mas Então, naquele 2 primeiros anos, os irmãos da igreja que estavam para te acolher, não, eles iam olhar Foi o para que ver te se o senhor estava apedrejou. jogando o futebol para e, depois te acusar e não deixar você estar em união com a igreja. isso aí. E louvo a Deus ainda porque o pastor Laudelindo, mesmo que mesmo que a comunidade tinha uma visão diferente, o papel do coração de pastor é pastor. É, A gente apacentar, Amor, né? né? é apacentar, amor. E esse homem me ajudou tanto, Amor. amor. E ele fazia até coisa assim, é, fora como é que Do fala? estatuto? Da vontade da É da igreja. vontade da igreja. Isso, estatuto Entendo. mesmo, que nem outra vez, né? Cada caso tem um estatuto local, né? E tinha vezes que lá no Bamburral tinha um ponto de pregação, tem dia que os irmãos não iam, ele falava assim, irmão, ele falava, chamava Jango também, irmão Jango, pode orar, pode cantar ainda harpa aí, faz o que usa aí, ora aí, Fica à vontade. fica à vontade. E eu quando ia ninguém, eu ficava num salãozinho que foi derrubado a parede lá, Até animado, até. aí eu ficava animado, eu cantava com as 4 paredes, verdade, sozinho. Fazer só você e ele o Fazia o culto. culto, era você, Deus e ele. 4 paredes e cheio da graça. Olha só que benção. Coisa tremenda. É, coisa, É muito bonito, é né? muito bonito. Tem muito mais aí, vamos lá. É muito bonito. Pastor, depois que o senhor passou por esse processo, eu creio que logo depois que o senhor conseguiu, né, terminar esse contrato, que o senhor era jogador, né, de Uhum, futebol uhum. profissional. Então, depois que o senhor terminou esse contrato, o senhor começou então a caminhada, o senhor foi levantado ao presbitério logo em seguida. Isso. Eu acredito que o senhor teve experiências com Deus até antes do senhor ser consagrado a pastor. Mas também como pastor, né, depois ali já em 94, o senhor teve experiências com Deus em oração. Sim. Tem alguma coisa assim que mais chocou o senhor? Assim, duas coisas, né? Duas coisas. Uma coisa que o senhor se olhou e falou assim: puxa vida, me arrependi porque não orei mais. Eu deveria ter orado mais. E outra coisa assim, olha, a gente orou e Deus operou maravilha. Deus operou milagre, Deus fez. O senhor tem assim alguma experiência de deixar de orar e falar, puxa vida, podia ter orado mais. E orei e Deus operou maravilha, Deus se revelou e fez o milagre. Vai. Então, meus irmãos, a oração é muito importante para nós, né? E todo trabalho, nós precisamos de oração. A oração é, É o caminho. é o caminho, É é, fundamental, né? é comunicar com Deus. E sem oração, as coisas não vai acontecer. Eu tive momentos eh, que a gente, como vocês falaram, o que faltou em alguns momentos que deixei de fazer, eh, porque faltou oração. E você sabe que quando falta oração, sabe que a igreja do Senhor, ela tem altos e baixos, Sim. né? Quando está no alto, com certeza a nossa vida também está
melhor com Deus em oração. E quando está Baixo. embaixo, muitas vezes nós deixamos de quê? Orar. De orar. Então o que acontece? É esta hora que nós dependemos de Deus. Então alguma coisa gera dificuldade, porque o erro está em nós. Sim. Muitas vezes vem a pressão e acaba nos sufocando, e nós começamos a olhar para os problemas e esquecemos de falar com Deus. Verdade. Então, nós somos humanos, não somos super-homens, e todos nós passamos por essa dificuldade, mas só tem uma coisa: quem tem Deus na vida, o próprio Espírito Santo de Deus vem nos ajudar, vem nos encorajar, Traz a paz. e daqui a pouco, opa, eu vou chegar até Deus e vamos para a oração. É necessário. É necessário. Então, teve tempo baixo. E a gente, como pastor, como dirigente de congregação, porque foi muitas vezes, até chegava ao pastorado, eu dirigia há alguns anos também, dirigindo igreja, inclusive no Jardim Paulistano, O senhor falando. né? No Jardim Paulistano, e ali era tudo mato, uma história muito linda. O Jardim Paulistano, nem igreja católica tinha. A primeira igreja que foi criada no Jardim Paulistano foi a Igreja ao Brasil para Cristo. E quem construiu aquela igreja foi nós, irmãos da Igreja ao Brasil para Cristo. Tive o apoio do pastor Afonso já estava conosco, né? Graças a Deus. Uhum. Né? Já faz uns 4, 5 anos que o pastor Afonso já estava aqui na cidade. O pastor Afonso chegou aqui em 84, mais ou menos, 83, 84. E mais ou menos 2 anos após, aí Já estava consagrado como presbítero e foi para o Paulistano. é isso. Aí o pastor Afonso abriu um trabalho lá, e com certeza em 86 e 91 nós inauguramos o templo. E é a primeira congregação da nossa igreja hoje. Louvamos a Deus que somos em 10. Sim, sim. Glória a Deus por isso. Então ficamos felizes. E falar em Jardim Paulistano, estou falando em oração. Na época eu trabalhava, Sim. né? Eu não dormia. Eu pegava o serviço às 4 horas da manhã, tinha vezes 2 horas da manhã. Eu trabalhava em secador, então tinha horário de chegar, de chá, Secador de chá. secador de chá. E Trabalhava então, na Maia? na Maia, isso. E então, e, e Jardim Paulistano, na época, era muita gente perturbada, possesso, espírito maligno. Tinha gente amarrado com polícia ainda para me orar. Meu Olha senhor. só. A polícia vinha Certo? trazer. A polícia Minha trazia pro senhor orar. orava, e a família ligava, a polícia amarrava lá e trazia para mim orar, porque vai levar na igreja lá. Olha Certo? só. Né? Já pensou? Eu estava Marlene, minha esposa, e pronto. Tinha vezes que nós nem dormia. Eu não dormia, tinha vezes que já amanhecia, era 3 horas da manhã, pegar minhas coisas e já ia para o serviço. Chegava magrela e sumia. E é isso, magrela mesmo, discreta mesmo. Então, olha bem. Então, muitas pessoas perturbadas. Então, a minha vida era oração. Então, meu forte, pregar é muito bom, e continuo, meu forte é oração. Ir pro monte. Esse aí, o monte. Então, Jardim Paulistano foi a primeira igreja. Ali De- no Paulistano, é, o senhor ficou com quantos anos ali? ali fiquei 5 anos. 5 anos. 5 anos ali. Eu saía de bicicleta.
dar a volta no hall de baixo, lá pro Tietã, lá para aquele lado de bicicleta, sair aqui hoje, Jardim São Paulo, hoje ali é tudo é vila, né? Era tudo mato, sair por ali. E saía em casa, tomar um café e vinha para a igreja para começar o culto 7 horas da noite. Isso era todo domingo. E era o dia inteiro. O dia inteiro, eu ficava o dia inteiro visitando, que é meu forte nas minhas visitas no lar, na família, Fazer oração. fazer oração. Então, tem muitas vidas libertas. Eu tenho uma experiência do paulistano. Sim. Então, talvez eu fico. É, não é fácil. Fale, E conte tudo. tinha um moço lá que chamava. Já esqueci o nome dele, Gilberto. Acho que eu creio que é Gilberto. Esse moço, eu evangelizei ele, aceitou a Jesus e estava firme na igreja. Aí, por motivo de desemprego, essas coisas, ele foi para São Paulo trabalhar. E quando chegou no final do ano, para o Natal, ele veio, né? Deu certo que tal. Eu estava vindo para a cidade de bicicleta. Quando chegou ali, mais ali em Jardim São Paulo, eu encontrei com ele e ele vinha vindo. Ele parou. Irmão João, eu estou de volta. Ora para mim. Aí contou a situação dele, né? Que ele tem uma recaída em São Paulo de bebida, né? De bebida. Ele estava na bolsa dele, aí tirou uma garrafa de cachaça, se não me engano, Ele era viciado. tá, tornou-se até viciado, né? Aí, só que ele tinha sido liberto, né? Aí voltou, né? Não aguentou a pressão lá no, Em digo, São Paulo. no alojamento de lá, né? Não aguentou a pressão. Aí o que aconteceu? Peguei para ele, sentei com ele, conversei com ele, Deus me usou profundamente. Vamos para a igreja, meu filho. Isso não é nada. Jesus te ama. Abracei porque eu sofri esse momento. Como já falei atrás. Passou na Mo- pele, né, é, pastor? mostrar o amor, né? Abracei ele, me abraçou. Receber a alma, né? Ele me abraçou. Irmão João, ajude. Ajude eu. Mas eu não sei não que eu vou aguentar chegar em casa. Falei assim, você vai aguentar, meu filho. Aí tudo bem, oramos. Aí ele foi embora. E convidei para estar à noite, né, conosco lá na igreja, no salãozinho nosso lá, que ainda era salão, né? Aí era mais ou menos 90 por aí. No paulistano lá mesmo. Paulistano mesmo, né? Aí o que aconteceu? Ele não apareceu. Aí que demorou 4 dias. Teve uma notícia que acharam uma pessoa morta lá no meio do mato. Meu Deus. Era ele. E eu senti muito. E de acordo à medicina, ele bebeu e engasgou com a Com a bebida. bebida. Chorei bastante e senti. Você, Gustavo, Uma dor no coração. você falou certo no princípio, qual foi o que deixou de fazer? Eu sempre senti que eu poderia estar um pouquinho mais com ele. Abraçar mais. Que não é fácil perder uma alma É. dessa maneira. Por isso dói. Foi mais um momento que está no meu coração para sempre
investir na vida das pessoas, daqueles que ficam fracos na fé e dizer que não vou mais atrás. E é hora que nós temos de ir atrás É verdade. para Chamar restaurar as ele para a pessoas. presença, né? É aquela palavra, né, pastor? É o homem que está de pé, Ore cuidado para para que não não cair, caia, porque Satanás ele não vem senão para roubar, matar e destruir. matar e destruir. E às vezes a gente, o senhor falando isso, né, a gente fica pensando, né, quantas almas, quantas vidas vêm na igreja, mas ele não consegue ter força para caminhar sozinho, né, pessoal? Não, Tem pessoas que são como criança, que se o pai não deixar de dar a mão para ele, ele vai Se cair. perde. vai. Vai se soltar, vai andar pelo mundo e se perde. Então também é um alerta para quem é essa criança que é fraca, né? Fique perto de quem tá forte para não cair, É, porque se cair, Satanás ele pode levar, né, pastor? É. É uma perda Ele assim vem que para dói, né, tragar a pastor? nossa é, vida, né? é Dói. isso. Aí então, dando a continuidade, né? E esse foi um momento muito difícil, né? Que Uma dor, né, pastor? marcou na minha vida. Eu imagino, meu Deus E do céu. marcou, foi muito forte minha vida. E aí em 94, né? Eu fui para Sete barras. Sete Barra. Sete Barra, quando o pastor Afonso, quando saí do Jardim Paulistano, não cabia o povo na igreja. Estava cheio. Eu fazia festa ali no meio da rua. Ia de caminhão. Na época eu podia andar de caminhão, a série ia de caminhão. E fazia. Eu sou festeiro. Eu Eu gosto. gosto, Eu ele, gosto. ele não Eu, Na deixa de época, falar, ele gosta. pastor, na eu, época também era muito comum fazer culto em caminhão, né? Colocava som no caminhão, Isso, bateria, guitarra e fazia o culto isso, em cima do Ele caminhão gosta e de a pessoa na rua, né? sanfona, ele gosta de é, pandeiro, ele gosta de eu gosto. barulho. Você sabe que esse E palmas, pastor. é em Palma E também. palma, bem alegre para Jesus. E sabe que a festa, até o dia de hoje, né? Hoje estou aqui de registro de volta, mas sempre foi assim. Festeiro. Natal 12 dias antes do Natal, aquele momento especial com a igreja. Gostoso, né, pastor? Depois, depois o dia da homenagem às mamães, outro festão. Depois a homenagem ao papai, outro festão. Aí depois a criança, outro festão, e assim por diante, né? E tinha mais festas. E o seu pai sabe um pouco lá em Sete Barra A gente, a gente sabe, né? então A esse gente participou. esse está no meu coração, certo, né? Sempre fazia retiro também, né, Me pastor? retiro, fazia isso aí. Então, mas eu quero contar a experiência. Então, no Jardim Paulistano, nós fazia culto na rua mesmo. Tinha a ver que na igreja, mas pessoa que ali é tudo perturbado, uma maior parte era perturbado, vamos cair de 10 e 15 pessoas Dentro da igreja. processo. Hoje até naquela época, né? Não vou escandalizar que eu falo com vocês aí que estão ao outro lado, viu? Tá? Tá bom? Na época nós tínhamos um costume, quem caía aí, demoninhado. Sim. Não tinha aquele movimento que nós temos de uns 25, 30 anos para cá. Tá certo? Certo. Não tinha. Já entendeu, já. Hoje o povo pula, rodopia e cai, né? Cai cheio do quê? Do Espírito Santo. Não é isso? Sim. Né? E eu não sou contra, eu nunca caí, mas, certo? Mas eu também não vou escandalizar, tá certo? Né? Certo. Que Deus, Faz a sua a obra. pessoa faz a sua obra, Cada um muitas tem o vezes seu entendimento, tem o né, pastor? sentimento, cai, muitas vezes e deixa Deus usar, tá certo? Né? Então o que acontece? Só que na época eu não aceitava isso. Já era um movimento não só da nossa igreja brasileira para Cristo, mas a maioria das igrejas, ela não tinha esse momento, né? Depois, então, quando veio esse momento, esse agir, também nós pegamos esse costume também. Mas só que na época, quem caía
não caía de poder, não. Era Caía endemoniado. demoniado, diferente de hoje, tá? Aqui, né? Porque caiu, era demoniado. Eu fiz a campanha, estamos falando de oração, posso falar, Sim, né? pode, Posso pode. ficar à vontade aqui? Oh, Só que tem hora que eu começo a falar e eu vamos desenrolar, começo a pastor. emocionar aqui, Fique à vontade. e aí tudo bem. Olha, eu fiz uma campanha para libertação de crente. É, eu falei que então lá não vai escandalizar, não. Estou falando que é real, certo? Certo. Ah, e hoje, se fizer isso aí, pastor perdeu a cabeça. Né? Fala assim, pastor ficou doido. Né? Por isso que muitas vezes acontece alguma coisa no meio do povo de Deus. Fica uma coisa enterrenhado ali, e nós Uma falamos, picuinha ali, outra e, ali. e por que isso, Senhor? E parece que as coisas não estão acontecendo como nós gostaria que acontecesse. Vocês que estão entendendo a minha Eu linguagem, já entendi, né? já. Entendi. Né? Compreendo vossas. Tem, Né? tem É, coisa para ser é, liberta, às tem vezes, coisa a levar. dentro Então, do. eu percebi como eu sempre e o meu forte é a Oração. oração. Eu percebi que tinha algo estranho Dentro da igreja. dentro da igreja. Quem era o pastor lá? Era eu. Quem era o dirigente lá? Era eu. O pastor conhece as suas ovelhas. É verdade. As ovelhas também conhecem o pastor. Aí eu percebi, entendeu? Sabe uma coisa aí? Será que esses demônios que estão lá fora também estão atacando o pouquinho que ganhei para ti, Senhor? Não posso aceitar isso. Eu fiz uma campanha para libertar os crentes. Os crentes. E fiz 7 sexta-feira. Era o culto lá. Era sexta-feira, era quarta, sexta, sábado e domingo. Na época eu não dirigia lá, né? Aí, Bastante culto, né? Pra certo? glória de Deus. Eu fazia culto todo dia lá. Era segunda, terça, só na igreja era quarta, sexta, sábado, domingo. Aí tinha segunda, terça e quinta. Eu fazia e eu não parava. Não era direto, todo dia. Todo dia. Isso não tinha break, certo? Era o meu jeito. Era o meu jeito, tá Não certo? tinha brecha. Aí, ó, então, olha bem. Iniciou a campanha Iniciou a campanha, sexta-feira. sexta-feira, irmãos, eu levava a minha vida sempre em jejum, em consagração, que é o poder da oração, espaço. Tem de orar e tem que fazer um jejum. Todos acompanhados, pode ter Não, certeza. não tem nada que. Não tem nada que vai impedir o O nosso, agir de o Deus. nosso crescimento, o agir de Deus. Que está alguma Jejum e coisa, oração. se a coisa enrolada, Vai sair. vai desenrolar no nome de Jesus. Aí fez isso, né? Jesus libertou-nos. Caí em crente, Pra tudo que é lado. tudo que é de lado. Meu Deus. Que creio que a Marlene está lá em. Isso, eu vou falar assim, falar agora assim, né? Creio que a Marlene está lá em casa, né? Amém? Tá assistindo, Tá ela vai assistindo, saber que é né? verdade, né, O senhor pastor? também está em casa essa hora, assistindo também. Tô assistindo também, tá em casa, é verdade, é verdade. Aí caiu um irmão lá, só para nós ganhar tempo, senão ela vai me estranhar o dia aqui, né? Tem Amém. problema, pastor. Ganhar o tempo aí. Aí eu não sou de interrogar demônio, sabe? Sim, Mas os crentes interrogavam, sabe? Sabe, o que está acontecendo? grande parte interrogava. Ó, o crente precisa interrogar, porque um demônio, um crente, aí, algo está acontecendo, algo está acontecendo aí. Ela, ô, demônio, tal. Fala assim, quem é você? Aí o demônio fala lá, tal, né? O que você está fazendo na vida dele? É? Eu estou com ele. Eu
Ele bebeu bastante vinho. Olha só. E tava na igreja. Vinho. Eu, como assim, eu nunca fui assim, tanto chegado em bebida, sabe? Eu vim para uma família triste, mas não, esse vício eu Nunca teve. não tive, né? Fumar, beber, essas coisas, né? Meu vício era jogar bola. Aí então, olha bem, aí demônio, então você vai falar tudo. Demônio é o quê? Diabo é o quê? O pai da Mentira. 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 Mas tem coisa que ele fala a Verdade. verdade, tá? Misericórdia, né? Então, cuidado, tem que saber discernir as coisas, certo? É, porque podem vir acusar. Uma vez, o nosso pastor, não pastor Afonso, não, não, o outro pastor, tem uma pessoa de manhã lá em Joinville, e de manhã lá, e o pastor foi lá, pegou aquela carro lá e foi, esqueci o nome do carro lá, aquele antigo lá, hoje não tem mais, quem tem só povo que tem, de rico que tem, né? Aí chegou lá, sabe o que o diabo falou? Vem me expulsar. Logo você, como diz outro, né? Encheu a barriga de linguiça, certo? E na verdade, o pastor tinha comido mesmo, tá certo, né? Entendeu? Então, com coisa que. Aí o pastor. É com jejum e É, oração, né, pastor? Satanás, eu comi mesmo, você vai sair, vai. Tá Com certo? linguiça ou sem linguiça, você vai sair, né? Então são coisas assim, né? Só um exemplo, uma comparação, isso aí, né? Que pode acontecer. É. Tá Eu certo? comi linguiça, mas você vai sair, É, capeta, com linguiça ou vai, sem linguiça? vai sair. Aí, olha bem. Então, aí o irmão lá Ai, interrogueu, Jesus. né? Já falou assim, como? E qual é a bebida? Vinho. E falou o nome, rapaz. Falou o nome do vinho. A Marlene, minha mulher, até hoje ela fala. Ele fala que aí o irmão que estava oprimido, que estava tomado pelo maligno, né? Sangue de boi. Sangue de boi. É sangue de boi. Agora sem sangue de boi vai sair sem demônio em nome de Jesus. Coloquei a mão no céu demônio. E outras coisas mais, mulheres e coisa tremenda. Uma grande libertação Dentro da igreja, né, dentro da pastor? igreja. Uma grande libertação. Pessoa que não falava com outra pessoa tinha ódio, a raiva, ira, maldade por dentro. E olha, e foi uma libertação total, foi uma reconciliação, que E na o verdade povo. quando Deus está no negócio, a pessoa vai se prostrar diante de Deus mesmo, vai reter, vai É ceder, gostoso, né, pastor? gostoso. Então foi uma operação de Deus maravilha. Então, isso é uma experiência grande, Deus agiu, foi tão grande que deu valor aqui em Paulistano. Aí depois veio outras igrejas, ou eu fui pregar numa igreja, fora de ética, vamos Uhum. falar aqui, claro, faz quase um ano atrás já, porque eu estou aqui eu tô há 2 anos, né? Uma igreja de ministério grande, congregação, bem falado aqui na cidade, bem falado, né? E tem muito respeito. Aí alguém dirigente chegou lá a falar que foi a primeira igreja que que aconteceu, que tá, aí que eu falei o nome, meu Deus, né, tá, né, aí tal, eu fui convidado para pregar lá nessa igreja como eu preguei, né. Aí fiquei no sentadinho do banco, assim, olhando, falando a história da igreja, Só pensando. só pensando assim. Ixi. Aí a pessoa falou que tinha a falar, né?
Aí eu peguei a palavra, né, tal, preguei, falei: "Irmão, é o seguinte, irmãos, não sei se vocês entendem, mas eu gostaria de falar. Eu eu tive aqui no Rio Paulistano, saí por campo de trabalho, mas eu conheço bem esse bairro. E a primeira igreja que foi levantada aqui nesse bairro, pela misericórdia de Deus, Foi foi a brasileiro. igreja pentecostal, que tem que falar pentecostal, é pentecostal, né, mas agora vamos Brasil para Cristo só, mas falar: ó, Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. E quem iniciou a misericórdia de Deus é esse homem Que que vos fala. que estou falando com vocês. Aí comecei a contar história para eles. Olha, nem oferta me deram, certo? Mas foi uma noite extraordinária, certo? Foi uma noite extraordinária. Contei toda a experiência, como foi, que os católicos, quando morria alguém, levavam na igreja para me fazer culto fúnebre. Eu fazia. Então ali eu sou muito respeitado, misericórdia de Deus. Fazia, tá? Isso é uma E vantagem muito então, grande, né? Que eu falei assim, eu falei lá no culto, lá na igreja aqui, no é Fórum de Ética, fala aqui, falei assim: "Eu louvo a Deus que eu passei por aqui, só nessa rua eu estou vendo mais de 7 igrejas aqui, só nessa rua. Louvo a Deus que foi plantado a palavra de Deus aí, hoje está expandiu". Tá sim. espalhando, né, pastor? E tem muitas igrejas evangélicas aí postando ali, é É. cheio. Pastor, para a gente caminhar E pro. voltando lá para Sete Barras, o pastor foi para Sete Barras depois. Hum, E logo após que o senhor chegou em Sete Barras, o senhor ainda fez um grande trabalho lá, né, pastor? sim, 7 barra, eu fui com uma cesta básica aqui de registro. Pastor Afonso lembra que isso acho que creio que nessa época de obreiro ali, o Valdivino sempre ficava naquela, talvez não pode lembrar, mas é da época que está ali, Valdivino, né? Que acho que nessa época nem Valdivino era presbítero, acho que não era, né, nessa época, né? Mas podia lembrar. Se você conhecer o saudoso Bastião Pereira, Sim. marido da. Esposo da irmã Josefa, né? Isto, ele tinha um comércio lá na casa dele, na Vila Nova ali. Gostava de dar glória a Deus Aí, ele. então, ele cantava muito. Aí ele fui para lá. Cheguei lá, irmãos, a igreja estava em decadência, né? Sete Barras. Sete Barra, não vai explicar o motivo, mas estava em decadência. E eu fui para lá, né? Pastor Afonso, e lá, até nessa época, Sete Barra era coordenado aqui por registro, pastor Afonso, né? Era do Era outro pastor, congregação lá. era a congregação, já deu tempo lá de pastor Afonso veio, continuou, só separou quando eu fui para lá, certo? Aí, e na chegada lá, as coisas ficou difícil, né? Que para levantar. Quando chegou 3 anos, 1997, aí a oração estava no meu coração, que eu tenho é oração. Estava no meu coração. O Espírito de Deus me despertou. Não é possível, não é possível. Eu, Deus tocou no meu coração para ir pro monte orar. Falar em monte, né? Eu sei que é, quando eu falei monte, monte é propósito, É verdade. certo, né? E fui pro monte. E meu propósito era 7 dias, 7 noites. 7 dias Consecutivo. consecutivo. 7 dias e 7 noites. 1997. Aí nessa época, tinha acabado de chegar um pastor em Sete Barra, hoje está em Caçador, pastor José Roberto, talvez por alguma até o final do ano está chegando por aí em casa, quero ver se leva na igreja, nesse nome de Viver, em Santa Catarina. Ele vai para São Paulo e avisou que ia passar por aqui.
E talvez esse dia de culto nós vamos dar um glória junto aqui na sede. Quem sabe apareça por aqui. Aí, o pastor Roberto também pegou uma igreja de São Paulo, pegou uma igreja difícil igual a gente, igual eu, a Betel, a comunidade Betel. Aí ele soube que eu ia, já sabe, ele já tinha comentado sobre barra que eu gostava de oração, né? E que eu ia para o monte, mas não era aqui, não era em Sete Barra, era aqui em Registro, né? E você saía de Sete Barras para ir até Até Registro. ir pro monte. Aí Registro, qual é esse monte? A minha cunhada Ziza é lá do Taquarussu, né? Fazia lá no sítio dela. Então, da casa dela, ainda mais, ia mais quase uns 15 quilômetros mais para frente da casa dela. Senhor, um pouco longe. Para casa dela. Então, um bairro chamado Bulha, certo, né? Um bairro chamado Bulha. Aí, e lá, eu tinha na época uma Belina, claro que pastor Roberto, eu nunca mexi com carro Não mesmo, gosto né? de dirigir. Pastor Roberto me levou. A Belina era meu, mas né, Ele dirigia. dirigia. Chegamos. Levou um lampião a gás, uma experiência. Ei, quer vitória? Meu amigo, meu companheiro, você que é obreiro, também está passando um processo difícil lá na sua congregação, aonde está servindo. Tudo tem uma solução. E a solução é essa que eu estou aqui. Vou acabar de falar e mostrar para você o que Deus operou, o que Deus fez. Fica aí, não sai daí. Está um pouco demorado, mas tenho certeza que vai ser muito bom para o nosso momento espiritual da nossa vida. Fica aí.